Guardados as devidas proporções, tudo indica, sim, meus amigos, tudo indica que o presidente Bolsonaro será o candidato da direita em 2026. Por isso que a gente viu esses dias atrás o tal do Ciro Nogueira totalmente em desespero, sem saber, que nem barata tonta, sem saber o que fazer para tentar colocar Ratinho Júnior, tentou colocar o Tarcísio, tentar colocar o outro lá, o Caiado, procurando alguma forma para ver se conseguia, né, tirar o presidente Bolsonaro da parada. Agora estamos até falando aí que agora ele pode voltar a apoiar o Lula. Que volte, rapaz. Que volte, apoie o Lula lá. Porque agora as coisas estão bem diferentes. O pessoal já está comentando aqui. Bolsonaro será candidato a 2026 graças à jogada de mestre de Luiz Fux. Isso vai acontecer. Vai. Vai macetando o dedinho no like, eu vou mostrar tudo. O Fux macetou Gilmar Mendes. Já entrou na segunda turma, chegou chegando. Vou mostrar tudo aqui. Solta o dedinho no like, vem fazer parte da nossa família. Já aproveita, não deixa de se inscrever aqui no canal não. Gente, eu tô colocando aqui em vários vídeos o Slim Fervor. O que seria? É um efervescente, é um pozinho efervescente, você coloca na água depois que você come uma refeiçãozinha mais gordurosa e tal. Extremamente útil e excelente para quem quer perder peso. Gente, pode observar, eu tô colocando aqui imagens, ó. Meses atrás, 2, 3 meses atrás, eu consegui já perder, né, os vídeos que eu tô colocando aqui, eu já tinha gravado, mas hoje, né, dia 23 de outubro, eu já perdi 18 quilos em um mês já vai completar um mês e 20 dias, por isso que eu tava demorando para fazer, né, os vídeos. Você que tá aí com probleminha, né, às vezes de sobrepeso e tal, super, excelentemente bom. Muitas pessoas já utilizaram, também teve, né, progresso. É lógico, a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Uma redução alimentar, mas eu falo para vocês, para mim deu super certo. Olha meu rosto, tá bem mais fino, pescoço, tal, eu tava me sentindo incomodado. Vou mostrar para vocês, para não ser brincadeira. A calça, olha aqui, a calça. Olha a calça aqui, ó. Super larga. E essa calça aqui não estava servindo em mim. Não estava servindo em mim. Bermuda, cueca, até cueca tava difícil. E olha que eu pratico atividade física, mas às vezes a gente dá uma relaxadinha, né? Super bom aqui o produto Slim Fervor. Você que está aí, né, querendo reduzir medida, fazer uma redução alimentar, ajuda pra dedéu, tá? Eu tô tomando todo dia, né, e tá fazendo uma diferença muito grande. O link tá aqui logo abaixo para todo mundo que quiser aproveitar, é uma excelente, né, oportunidade. Gente, muitas pessoas já estão vinculando, colocando, mostrando isso aqui nas redes. Isso é um fato, eu também estou falando aqui. Eu sempre falei, o presidente Bolsonaro volta em 2026. Ele já chegou na segunda turma negando o pedido do careca do INSS, né, suspendendo quebras do sigilo. O cara foi lá e pediu, né, para suspender quebra de sigilo de um monte de parceiro aliado. Deve ter muito tubarão no meio disso ainda que estão escondendo. Mas deve ter tubarão. E antigamente, antes do Fux tomar essa decisão, era praticamente impossível você ver alguma coisa, né, fora do comum. Agora você já começa a observar. A coisa já está bem mais complicada para eles. Vamos ver o que aconteceu. Luiz Fux rejeitou o pedido para suspender a quebras de sigilo, dados bancários e fiscais do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Ele pediu sigilo e o Fux foi lá e pá! Negou. Além da suspensão da quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico do lobista, do filho dele, das empresas ligadas a ambos, a defesa do careca do INSS pediu uma liminar para que o STF proibisse o uso das informações obtidas com as quebras. Se fosse um outro ministro, a coisa ficaria complicada. Mas caiu nas mãos de Fux. E aí não, neném. Vai ter isso não. Olha só. O presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, celebrou a decisão no Twitter, dizendo que a comissão atua dentro dos limites constitucionais. Por que está acontecendo? Eles vão lá, convocam o irmão do Lula, eles vão lá e negam. E aí a justiça proíbe falar qualquer coisa do irmão do Lula.
mesmo ele sendo vice-presidente, mesmo ele, né, tendo o total acesso, né, a tudo que aconteceu ali, porque é óbvio, o cara é o vice-presidente, é o vice. O ministro Luiz Fux tomou uma decisão que reforça a independência e a legitimidade do parlamento brasileiro ao negar o pedido do investigado conhecido como Careca do INSS para suspender quebras de sigilo determinadas pela CPMI. A decisão confirma que a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, atua dentro dos limites constitucionais, amparadas pelo dever de investigar fatos graves que atingiram milhões de aposentados, pensionistas e viúvas em todo o país. As medidas de quebra de sigilo não são atos de perseguição, mas instrumentos legais para garantir que a verdade prevaleça sobre qualquer tentativa de obstrução. A CPMI do INSS reafirma ainda seu comprometimento com a transparência, com o devido processo legal e com a busca da verdade em defesa do Brasil e dos aposentados que foram lesados. A CPMI ouviu o ex-procurador-geral do Instituto Nacional de Seguro Social, Virgílio, tinha que chamar o irmão do Lula, tinha que chamar aquele ex-ministro da Previdência, nossa, falar que aquele tal de Carlos Lupe é ministro de alguma coisa, gente. Um cara que tinha diversos escândalos de corrupção no governo Dilma. Mas o que mais a gente está observando nesse país hoje é isso, né? Esses elementos sempre se conseguindo. A Câmara dos Deputados aprovou por sempre, 200... Sempre. Mas o Careca se deu mal. O Fux, pum, macetou. E aí agora, ele foi para cima de Gilmar Mendes. O ministro Luiz Fux está encarando o touro pelo chifre, pegando o touro pelo chifre. Isso já é uma evidência. Olha o que aconteceu. Fux provoca Gilmar. Agora ele pode falar dos votos sem cometer infrações. Olha o que ficou. Agora ele pode falar dos votos sem cometer infrações. Declaração de Fux ocorre após Gilmar criticar seu voto no julgamento de Bolsonaro e chamar de figura lamentável. Nos bastidores, Gilmar foi lá, falou que o Fux é uma figura lamentável. O Fux, o Gilmar. É só o que o meu advogado permite falar até aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, afirmou agora há pouco que será colega de Gilmar Mendes na segunda turma da corte. O decano pode falar dos votos proferidos sem cometer infrações previstas na Lei Orgânica da Magistratura, fecha aspas. A declaração foi dada em entrevista à jornalista Malu Gaspar da Globo e ocorre após Gilmar criticar publicamente o voto de Fux, no julgamento que envolveu Bolsonaro e a chamada trama golpista. Na semana passada, Gilmar afirmou ao comentar o caso que o voto de Fux está preenchido de incoerências, porque, ao ver dele, se não houve golpe, não deveria ter havido condenação. Condenar o Cid e o Braga Neto e deixar todos os demais de fora parece uma contradição nos próprios termos, disse Gilmar a jornalistas durante a inauguração da sede do Instituto Brasileiro de Ensino, o IDP, da qual ele é sócio. Momento de silêncio para você refletir sobre isso, da qual ele é sócio. O episódio havia sido mencionado, de forma indireta por Fux, durante o julgamento do Núcleo 4, da suposta trama, e agora foi confirmado diretamente. A fala de ontem também ocorre após relatos de uma discussão entre os ministros nos corredores da corte, em que Gilmar teria chamado Fux de figura lamentável. No julgamento do presidente Bolsonaro, condenado a 27 anos, Fux votou pela absolvição total. Segundo o ministro, Bolsonaro apenas cogitou, mas não aconteceu nada. Para ele, a mera cogitação não seria suficiente para justificar a condenação. Sobre as acusações de responsabilidade do 8 de janeiro, o magistrado classificou como ilações da PGR a suposta ligação de Bolsonaro com os atos. Ele ainda destruiu, ele acabou, ele humilhou o Gonê, o professor Pardal. Olha o que ele fala aqui. São ilações. Ilações, né? As barbaridades que o Gonê vem fazendo. Porque é óbvio, o Gonê precisa fazer isso. Ele entrou justamente para isso.
Só que agora, nesse momento que a história mostra uma coisa e uma situação totalmente adversa, diferente, o Fux, que foi um grande personagem na Lava Jato, e tem muita gente já com medo dele reabrir casos da Lava Jato, a coisa vai ficando muito complicada. São altas emoções que a gente vai passar por esses dias todos, meses até conseguir o intento de trazer o presidente Bolsonaro de volta ao lugar que ele nunca deveria ter saído, ao comando desse país. É uma barbaridade, uma atrocidade, né? O que a gente viu tudo isso aí. Começar. Bolsonaro está preso por um processo que ele nem sequer é investigado. A desculpa é que ele pode fugir, mas espera lá. Não tem processo aí, né, que ele está sendo investigado. Solta-se nesse país da mais alta periculosidade. E um homem que nunca roubou nenhum centavo de absolutamente ninguém nessa situação. E não é ditadura, é democracia. O Brasil é o país da América Latina, o país com a maior democracia na América do Sul. Eles costumam dizer que é o país com a maior democracia. Vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira. A democracia. Democracia para eles é cobrar, torar, borrifar de impostos o lombo do povo, você aceitar calado as maiores injustiças, que aí tem democracia, né? Se de repente você é um influencer do Lula, você ganha até muito dinheiro, já desovaram 70 milhões de reais para influencers de Lula. Mas princípios e caráter são inegociáveis. Inegociáveis. Não tem negócio quando se trata desses fatores. Princípio, caráter, honra, né, meus amigos? É o que nos norteiam. E aos pouquinhos a gente vai conseguindo chegar lá. É uma vitória a conta gotas. Pode ver, a questão da Magnífica foi assim. Primeiro eles trouxeram o tarifaço, depois Magnífica no Moraes, depois na esposa do Moraes, e vai ser assim até a gente conseguir o nosso intento. Mas eu falo sempre aqui, água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai ver o presidente Bolsonaro, presidente daqui de novo. Vai ver. A fé move montanhas, né? E eu tenho muita fé naquele que não dorme e nos guarda 24 horas por dia. Eu tenho, e eu tenho certeza que você tem também. Compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, maceta o dedinho no like, vem fazer parte da nossa família, se inscrevendo aqui no canal. Tô de volta daqui a pouco, mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.